Hoje nós vamos falar, dando continuidade às mensagens sobre graça, nós vamos falar sobre manifestando a graça. Diga comigo, manifestando a graça. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como dons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Nós hoje vamos falar um pouco sobre manifestar a graça de Deus. Nós vimos a diferença da lei e da graça, e vimos a importância de cada uma delas. Nós vimos o que não é graça, nós vimos o que é graça. Já falamos sobre crescer na graça, e hoje nós vamos falar sobre manifestar a graça. Porque nós temos que tomar posse da graça, e a graça justifica, a graça perdoa, a graça salva. A graça me guia e me faz crescer e conquistar. É a graça que me salva e me faz ir para os céus, para os braços de Deus. E hoje nós vamos falar sobre manifestar a graça, porque eu tenho que receber a graça, eu tenho que tomar posse da graça, e eu não posso impedir a graça de fluir na minha vida, e eu tenho que fazer a graça crescer na minha vida, se multiplicar. E eu tenho que aprender a fazer a graça se manifestar na minha vida. Tem pessoas que tomaram posse da graça, foram justificados, foram perdoados, foram salvos, sabem o que é graça e o que não é graça, estão crescendo na graça, eles não impedem, eles não bloqueiam. A graça não é em vão na vida deles, mas hoje nós precisamos aprender a usar a graça de uma forma mais inteligente, usar a graça de uma forma mais que dê mais resultados. Quando nós lemos o primeiro texto, diz que a sabedoria de Deus, a multissabedoria de Deus, isso significa que Deus não é de um único jeito, que Deus não opera de um único jeito, que nós não podemos colocar Deus em um quadradinho e dizer: aqui dentro está Deus. Deus age dentro deste quadradinho. Deus age seguindo estas regras. É lógico que Deus tem princípios. E nós temos que entender como Ele trabalha. Mas nós não podemos colocar Deus em um lugar limitado. Deus, Ele tem a multissabedoria. Deus fala de várias formas, Deus faz de várias formas, Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, e Ele tem o poder e a autoridade para fazer novos princípios. Por isso, Deus tem a sua multissabedoria, Ele faz de várias formas, e Ele pode usar você de uma forma e usar o seu irmão que está do seu lado de outra forma. Um Ele usa para pregar, o outro para libertar, o outro para curar, o outro para evangelizar, o outro para falar em línguas. Deus usa cada pessoa do jeito que Ele quer, e da forma que Ele quer, e na hora que Ele quer. Diga, é a multissabedoria de Deus. Por isso, não podemos colocar Deus em um quadradinho. Não podemos colocar Deus dentro da nossa cabeça. Deus é do jeito que eu penso, Deus faz do jeito que eu penso. Não, Deus vai muito além. E quando Deus usa uma pessoa com a sua multissabedoria, nós temos que fazer o melhor e dar o melhor e manifestar o melhor de Deus. Nós lemos o texto e no final diz que todos respeitaram e temeram o rei, porque viram a justiça, viram uma sabedoria que não era comum,
Por isso, se Deus te dá sabedoria, a sua sabedoria tem que estar acima dos outros. Deus dá sabedoria a Daniel, e ele era 10 vezes mais sábio do que os outros sábios do reino. Então você tem que receber um dom, um ministério, e você tem que fazer o máximo. Não pode ser em vão aquilo que Deus está te dando e aquilo que Deus está fazendo por intermédio da sua vida. Agora, para manifestar a graça de Deus, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu não vou falar e nem fazer quando eu me recuso a servir. Eu estou me recusando a fluir com Deus, junto com a graça dele. Toda pessoa que está fugindo de cumprir o seu propósito, está impedindo a graça de Deus de fluir na sua vida e por intermédio da sua vida. Nós estamos no final do mês do Profetiza Filho do Homem, e nós estamos convidando as pessoas. Deus está te usando para orar, para interceder, para clamar, para evangelizar, para profetizar. Só que tem pessoas que elas impedem o manifestar de Deus. Diga, tem pessoas que impedem o manifestar de Deus nas suas vidas e por intermédio das suas vidas. E aí a primeira coisa que impede o agir de Deus, a manifestação da graça de Deus, é quando eu me calo, é quando eu não faço, é quando Deus diz: a quem enviarei? E eu fico calado, e eu digo: envia outro. Nós podemos ver no livro de Êxodo, capítulo 4, 10, Moisés, ele é chamado por Deus, e Deus quer fluir a sua graça, o seu poder, por intermédio da vida de Moisés. E o que Moisés diz? Eu não sei falar, nem antes que o Senhor se apresentou, e nem agora que o Senhor se apresentou. Eu não sei falar, eu não sabia falar, eu não sei falar. Envia outro. E nós vemos o texto, e Deus fica irado. Diga, Deus fica irado. Quando Deus chama uma pessoa, e esta pessoa não quer ser enviada, quando Deus dá uma mensagem, e esta pessoa não quer falar, não quer fazer, Deus fica irado. Moisés dá as desculpas, justificativas: eu não sei falar, eu não sabia falar, eu sou pesado de boca, envia outro. Sabe o que isso significa? Pergunta: o que, pastor? O que isso significa? Que Deus não vai te ensinar a falar. Deus poderia dizer para Moisés: não, Moisés, você não sabia falar antes, mas agora que eu me apresentei a você em uma sarça ardente, você vai aprender a falar, você recebeu o dom de falar. Não, nem antes ele sabia falar, e nem agora ele sabe falar. Você não sabia falar, e nem agora sabe falar. Mas se você não falar e não fizer, isso não só impede o manifestar da graça de Deus, como provoca a ira de Deus. Em Jeremias 1,6 ele diz que ele é como uma criança. Deus chama o profeta, Deus diz que escolheu ele e que separou ele ainda no ventre da mãe. Eu te chamei, eu te separei, eu te ungi, eu te formei no ventre da sua mãe para as nações, para ser profeta para as nações. Mas ele diz: eu sou um menino. Não importa se você é um menino na fé, ou se você é um velho na fé. Não importa quantos anos você tem de cristão, não importa quantos anos você está frequentando a igreja, quando Deus te chama, Deus quer ouvir uma palavra. Pergunta: qual é, pastor? Eis-me aqui. Deus não quer ouvir desculpas. Por isso, quando é que a graça de Deus se manifesta? Quando é que a graça de Deus se manifesta? Quando eu aceito o chamado de Deus. Diga: a graça de Deus se manifesta quando eu digo: eis-me aqui. Sabe, às vezes eu fico pensando, a pastora Carla, ela já trabalhou no RH com as equipes
surge uma vaga, precisa de um gerente. E aí ela, junto com a equipe do RH, pegava e fazia o anúncio, recolhia os currículos, fazia uma triagem, separava os melhores currículos, convidava as pessoas, elas vinham, faziam entrevista, faziam provas, e aí escolhia uma pessoa para ser um gerente. E aquela equipe fazia de tudo para escolher o melhor gerente que se enquadrasse com aquele propósito. E às vezes a gente acha que Deus está com um problema no seu departamento de RH. A gente acha que Deus escolheu a gente errado. A gente acha que a gente foi escolhido por um engano, porque Deus não tinha quem escolher, porque Deus escolheu errado. Tem alguém melhor do que eu para este cargo, tem alguém melhor do que eu para convidar as pessoas no Miguel Badra para vir à presença do Senhor. Diga: Deus não se engana, Ele escolhe, e Ele sabe escolher. Se Ele te escolheu, Ele não se enganou. E geralmente Ele pega o mais fraco, o mais torto, o mais tolo, o mais pecador, e transforma a vida dele e confunde os sábios religiosos. Diga: Deus não se enganou. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não se enganou. Ele te chamou, Ele te escolheu. Diga: Deus, usando a boca do pastor, te chamou. Eu não estou brincando de pregar, eu não estou brincando de ser pastor, e eu tenho certeza que Deus não está brincando de ser Deus. Por isso Deus fez ecoar neste lugar uma voz profética dizendo: a quem eu enviarei? No meio do caos, no meio da dor e do luto, no meio da enfermidade, do desemprego, no meio da crise, Deus levantou um profeta e está usando a minha boca para dizer: a quem eu enviarei? Deus não errou. Quando escolheu Moisés, Ele não errou quando escolheu Jeremias. Por mais que eles disseram que Deus errou, que era melhor escolher outro, Deus não errou e manteve a escolha e usou eles de uma forma especial e sobrenatural. Diga: Deus me escolheu. Eu acho que foi mais do que escolher. Deus te formou no ventre da sua mãe. Deus te gerou no ventre da sua mãe. Deus te escolheu ainda no ventre, te separou, te ungiu como profeta para as nações. Deus te fez nascer. Olha a história de Moisés, como é o nascimento dele. No meio de tanta dor, no meio de tanto choro, de tanto luto, Deus levanta um profeta. Olha Jeremias, a nação destruída, Deus levanta um profeta no meio da dor, no meio do caos, no meio do luto. Diga: Deus está me levantando como um profeta. Por isso, se você não falar, se você não fizer, você pode estar impedindo o manifestar da glória, o manifestar da graça de Deus, e isso pode provocar a ira de Deus. Pergunta: pastor, o que acontece quando eu provoco a ira de Deus? Não sei, não quero saber. Se você quiser saber, fique calado, fique nas suas casas. Mas se você quiser ser um instrumento de Deus, ser um filho, um profeta, e manifestar a graça de Deus, se levante essa semana para fazer a diferença. Convide, busque as pessoas, traga as pessoas,
ore pelas pessoas, profetize pelas pessoas. A primeira coisa, não vou falar e nem fazer, impede a manifestação da graça. A segunda coisa que impede é a falta de capacidade, mas a graça é uma força capacitadora. Diga, a graça é uma força capacitadora. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja que cada um como edifica sobre ele. 1 Coríntios 3:10. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10. Diga, a graça é uma força capacitadora. Você não é capaz. Se nós olharmos para nós, como Moisés olhou, como Jeremias olhou, nós vamos olhar e vamos concluir: eu não sou capaz, eu não sei falar, eu ainda sou um menino. Mas a graça de Deus, ela me capacita para que a graça seja manifesta. Por isso você precisa crer que a graça vai te capacitar. Você pode estar dizendo, mas como é que eu vou lá na casa do meu amigo? Como é que eu vou convidar essas pessoas? Diga, apertando, colocando o dedo na ferida. Você vai lá e vai dizer: você não está com um problema, você não está a um passo de se divorciar, você não está desempregado, você já não procurou e não tem emprego, os seus filhos não estão doentes há tanto tempo, você não está vendo a crise. Então, quando você for convidar alguém, você aperta. Diga, quando eu for convidar, eu aperto e coloco o dedo na ferida. Não vai lá tomar café não, irmão. Não vai lá passar a mão na cabeça não, irmão. O profeta não vai para ser amiguinho do povo não. O profeta é levantado para ser usado por Deus. Então, se você quer manifestar a graça de Deus, não é ter 15 anos de banco de igreja, é ser filho, é conhecer a lei, é ter um casamento com a graça, é ser salvo, é ser justificado, é saber o que não é graça, o que é graça, é saber que você pode crescer na graça, e que a graça não pode ser em vão na sua vida. E para manifestar a graça de Deus, você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa. Eu não sei falar, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho recursos, mas me capacita, me usa, me envia. Por isso, quando você for convidar, não vai lá tomar café, nem fazer churrasco, e não precisa comprar uma pizza não. Você vai lá para apertar e colocar o dedo de profeta na ferida e dizer: eu sei que você está a um passo de sair de casa, eu sei que você saiu de casa, eu sei que você está no pecado, eu sei que você está vivendo uma crise, eu sei que você está passando por uma crise, eu sei que você está sofrendo com a crise financeira, eu sei que você está divorciando, eu sei que há uma maldição sobre você e a sua casa. Por isso tantas brigas, tantas confusões, por isso seus filhos estão nas drogas. Diga: eu vou apertar e colocar o dedo na ferida. Deixa Deus te usar. Deixa Deus manifestar a graça e a glória por intermédio da sua vida. Terceiro passo: primeiro a graça e depois o poder. Diga: primeiro a graça e depois o poder. Nós olhamos para os grandes homens e mulheres da Bíblia e dizemos e ficamos babando: tanto poder, fez cair fogo do céu, fez isso, fez aquilo, tanto poder. Eu vou pagar o preço para ter este poder. Pastor, coloca as mãos sobre mim e me dá poder. Mas
você precisa entender que antes da palavra poder, vem a palavra graça. Diga primeiro a graça e depois o poder. Primeiro a graça. A lei, meninos. Eu sou guiado e levado ao Espírito Santo. Eu me entrego. E pela graça eu recebo a salvação, eu sou justificado. E pela graça eu começo a crescer e manifestar a graça. A Bíblia diz que Jesus, ele recebeu poder e virtude. Se você me perguntasse, pastor, entre o poder e a virtude, o que você escolhe? O que você escolheria? Poder ou virtude? Não se esqueça que quando a mulher tocou em Jesus, a palavra diz que saiu virtude de Jesus, não saiu poder. E uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue foi curada pela virtude. Existe poder, existe virtude. A mulher foi curada pela virtude. O que você escolhe? João Batista, entre aspas, não teve poder para fazer milagres, mas ele tinha virtude. E Jesus diz, é muito mais do que um homem, é um profeta. É muito mais do que um profeta, é um anjo de Deus. Agora, em Mateus 5, Jesus diz, me chamarão no último dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome curamos os enfermos. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, iníquos, porque eu nunca vos conheci. O ideal é ter graça e poder, é ter virtude e poder. Mas eu conheço homens que tinham virtude e não tinham tanto poder. E Jesus diz, esses estão certos. E eu conheço homens que não possuem virtude, não possuem caráter, não possuem o caráter para fazer o bem e a obra de Deus, fazem a sua própria obra e possuem poder. E Jesus diz que vão para o inferno. Eu não preciso escolher entre um e o outro. Eu quero graça e poder. Eu quero virtude e poder. Mas você precisa saber que primeiro vem a graça. Tem muita gente querendo manifestar poder sem estar na graça. E isso até um feiticeiro faz. Diga primeiro a graça e depois o poder. A graça significa que primeiro você foi menino, conheceu a lei. A graça significa que você cresceu na lei e se tornou um homem e foi levado ao Espírito Santo. Houve arrependimento, houve entrega. Primeiro a graça e depois o poder. Quarto e último, diga, a minha graça te basta. Sabe, você tendo graça, você tendo virtude, você tendo poder, não faz de você um super-homem. Faz você manifestar a graça de Deus. Você tendo a graça, você tendo virtude e tendo poder, não fazem de você um super-homem, uma super-mulher, mas fazem de você, faz de nós, filhos de Deus e profetas que manifestam a graça de Deus. Porque mesmo você estando no poder, na autoridade, na unção, na graça, na virtude, você continua sendo homem, continua sujeito ao pecado, continua sujeito às paixões deste mundo, continua sofrendo, continua tendo dores e passando por problemas. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca da qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse,
a minha graça te basta. Diga comigo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se manifesta na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 7, 9. Aqui o apóstolo, ele diz que ele teve uma revelação, ele teve tanta revelação. O apóstolo, ele praticamente escreveu boa parte do Novo Testamento. Ele teve tanta revelação sobre a palavra de Deus. Ele foi um dos poucos que subiu aos céus. E ele diz que o que ele viu nos céus não tem como falar, não tem como expressar. O apóstolo, ele era um profeta, um apóstolo, um homem de Deus, que teve uma experiência sobrenatural. Ele teve tanta revelação, e Deus o leva aos céus. Diga, grandes revelações. Mas ele diz nesse texto que nós lemos, que por causa destas revelações, por ele ter subido aos céus, foi colocado nele um espinho. Diga, um espinho na carne. E ele diz que é um mensageiro de Satanás. E diz que ele orou a Deus. Ele por 3 vezes clamou ao Senhor e pedindo: tira esse espinho da minha carne. Repreenda este devorador, esse mensageiro de Satanás. E depois de ter tanta revelação, de ter subido aos céus, foi colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ele ora e ele persevera, e ele pede: tira esse espinho, tira esse mensageiro de Satanás da minha vida. Está doendo esse espinho, está inflamando esse espinho. E ele pede, ele clama, e Deus responde. Diga, Deus responde. E Deus diz: eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Diga, a graça de Deus me basta. As pessoas acham que porque tem graça, vão viver em uma redoma de vidro. Porque possuem graça, se tornam super-homens, super-mulheres. Não. Muitas vezes, até o espinho na carne e o mensageiro de Satanás, quem permite é Deus, para que você não caia na vaidade. E caindo na vaidade, decaia da graça e volte a viver na lei, perdendo a sua salvação. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Sabe quando ele está falando aqui, vou me glorificar nas minhas fraquezas, ele não está falando que vai se glorificar nos pecados dele, não. Ele está falando nas minhas fraquezas, nas minhas tentações. É nessas mensagens, quando elas vêm na minha mente. A minha graça te basta. Diga, a graça de Deus me basta. Ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Qual seria a diferença de Jeremias, que diz: eu sou como um menino, e de Salomão, que diz: o Senhor colocou o meu pai no trono, e agora o Senhor está me chamando, e eu sou como um menino, eu sou um menino que não sabe entrar e nem sair. Aqui Salomão não está dizendo que é um menino incapaz. Ele está dizendo: eu tenho fraquezas, eu sou um homem, mas como um menino que não tem experiência, que não sabe entrar e nem como sair. Eu não sei como entrar na casa das pessoas e convidar, eu não sei como entrar e como sair. Posso te dar um conselho para você que não sabe como entrar?
Quantos querem um conselho para entrar na casa das pessoas? Pergunta: como eu entro, pastor? Entrando. Bate na porta e entra. Não tem uma revelação para te dar. Não tem um segredo que vai cair do céu. Como é que você aprende a entrar? Entrando. Como é que você aprende a sair? Saindo. Quer aprender a entrar? Você precisa dizer: eis-me aqui, e vai logo, faz logo. Você quer aprender como sair? Fala o que tem que falar e sai. Não fica para o cafezinho, vai lá e fala o que tem que falar e sai. Entre entrando e saia saindo, simples. Para você entrar, diga: eis-me aqui, e entre logo. Liga, vai fazer uma visita, encontre pelas ruas, faz o que tem que ser feito e saia. Deus chama um profeta e diz para ele: olha, você vai a tal lugar e vai entregar uma palavra profética. E a palavra diz que era um novo profeta. Deus acabou de levantar um profeta. Diga: um novo profeta. Deus levanta um novo profeta e dá uma palavra. Você vai a este lugar e entregue esta palavra, faça isso e vire as costas. E não se assente com eles. Não coma e não beba com eles. Diga: este novo profeta. Amém. Ele diz: eis-me aqui. E pegou o caminho. Chegou no lugar, entregou a palavra, fez o que tinha que ser feito, virou as costas. Mas chegou um falso profeta, um profeta encerrado, que Deus não usava mais. E ele disse: você é profeta de Deus, eu também sou profeta de Deus. E Deus falou comigo para você vir à minha casa e passar a noite e comer pão comigo. E ele pensa: mas Deus tinha falado que não era para eu comer pão com eles. Mas ele é um profeta mais experiente, e ele está dizendo que Deus falou com ele. Quem sou eu, um novo profeta? A minha primeira mensagem, quem sou eu para dizer não? E ao invés dele obedecer a Deus, como foi dada a instrução, o novo profeta é levantado. Ele recebe a mensagem, ele diz: eis-me aqui. Ele é enviado, ele faz bem o trabalho, ele entrega a palavra, ele faz o que tem que ser feito, ele vira as costas como o Senhor disse. E não coma com eles, e não se assente com eles, e não coma, e não beba com eles. Mas veio um outro profeta, um profeta que Deus já tinha usado, mas não usava mais. Sabe por que Deus está levantando novos profetas? Porque Deus encerrou os velhos. Deus não está usando os velhos. Deus não está usando os profetas que se vendem, os profetas que ficam parados, os profetas que não falam, os profetas que não agem, os profetas que não manifestam a graça de Deus. Por isso que Deus está levantando profetas novos. Mas o profeta velho diz: não é assim que Deus faz. No meu tempo era diferente. Olha, Deus falou para mim, e Deus mandou eu te dizer. Meu irmão, Deus já falou o que você precisa fazer. Você não precisa de confirmação. Você precisa tomar o caminho da roça e fazer o que Deus mandou. Mas ele fica naquilo. Deus tinha falado para não comer, mas agora o profeta velho, encerrado, está dizendo que é para eu comer. Resumindo a história, ele vai com o profeta velho, com o profeta encerrado, que Deus não usava mais, e entra na casa dele, e come com ele, e com a família dele, dorme, e no outro dia vai voltar de viagem. Mas a Bíblia diz que ele foi devorado pelas bestas feras. Profeta não pode brincar com a palavra de Deus. Diga: profeta não pode brincar com a palavra de Deus. Mas aqui nós estamos vendo o rei Salomão. Ele está dizendo: eu sou como um menino, eu não sei entrar e nem sair. Mas nós vemos que a conversa continua. E Deus diz para ele: o que você pedir eu vou te dar. E nós sabemos que ele faz um pedido importante: eu quero sabedoria para julgar tão grande povo. Isso alegra o coração de Deus. E você precisa saber que há pedidos que você faz que entristece o coração de Deus, e há pedidos que alegram o coração de Deus.
E ele faz um bom pedido e alegra o coração de Deus, e Deus fala: eu não vou te dar só sabedoria, mas eu vou te dar riquezas, eu vou te dar honra, você vai ser honrado, o seu nome vai ser grande em toda a terra. Quando nós pedimos algo que agrada o coração de Deus, Deus dá muito mais. E ele se torna rei de Israel, e ele se senta no trono, no lugar do seu pai. E ele começa sem experiência, sem sabedoria. Ele começa sem saber como entrar e como sair, como julgar o povo, como abençoar o povo. Mas ele tem um encontro com Deus, ele faz um sacrifício, ele faz um pedido. O pedido agrada a Deus, e Deus dá muito mais do que sabedoria. Deus dá riquezas, Deus dá prosperidade, Deus dá paz, Deus dá honra. E diz que antes dele não houve ninguém como ele, e depois dele não haveria ninguém como ele. Sabe, manifestar a graça de Deus é você entender que você é único com um propósito. E Salomão entendeu que ele era único com um propósito: abençoar o povo com justiça. Quando é que você chega à maturidade da graça? Quando você sabe quem você é e qual é a sua missão. E Salomão entendeu: eu sou o rei, eu sou o filho de Davi, eu estou assentado sobre o trono de Israel, eu sou Salomão, o homem mais sábio, e a minha sabedoria e a graça que Deus me deu é para julgar o povo e abençoar o povo. Quando você souber o seu nome e saber quem você é e qual é o seu propósito, como Deus quer te usar, isso significa que você está crescendo, que você está se tornando maduro. E aqui, logo no começo do ministério, do reinado de Salomão, ele tem um caso muito difícil. Ninguém conseguiu resolver este caso. Este problema entre essas duas prostitutas foi levado para o maioral de 10. O maioral de 10 não conseguiu resolver e passou para o maioral de 50. O maioral de 50, o responsável por 50, não conseguiu resolver. Passou para o maioral de 100, para o maioral de 1000. E ninguém conseguia resolver o problema, resolver esta causa. Até que por último chega ao rei. E o rei vai resolver uma causa que ninguém conseguiu resolver. Essa causa se torna importante, se torna famosa, porque ninguém consegue resolver. O tribunal está cheio, todos querem saber qual vai ser o veredito do rei, porque o de 10 não conseguiu, o de 50, o de 100, aquele que era líder de 1000, não conseguiu resolver, e se passou para a última instância, e agora o rei tem que resolver. E chega as duas mulheres, diga duas mulheres, duas prostitutas, com filhos pequenos. A diferença era de 3 dias. E uma noite, uma das mulheres, uma das prostitutas, se deitou sobre o seu filho e acabou matando ele sufocado. Foi um problema, uma tragédia. E ela, vendo à noite que o seu filho estava morto, vai até a cama da sua companheira, da sua amiga, e troca as crianças. A outra, de manhã, acorda para amamentar o seu filho, vê que ele está morto. Mas quando a luz começa a brilhar, diga, quando a luz começa a brilhar, quando o dia nasce, quando a luz começa a brilhar, ela vê que aquela criança não era dela. E aí foi procurar as autoridades. E eles dizem: olha, e não tinha ninguém ali junto, não tinha ninguém que fosse testemunha. Então é a história de duas mulheres, duas prostitutas, duas mães com filhos pequenos. E agora uma está dizendo que o filho vivo é dela, e a outra diz a mesma coisa: esse filho é meu. Mas nós sabemos que uma está mentindo. O rei pergunta, elas falam, o rei repete a história delas, até que o rei toma uma decisão importante. Diga, uma decisão importante. Ele manda trazer a espada. Não é fácil de resolver alguns problemas. Muitos problemas acontecem à noite. E quando o dia começa a brilhar,
é que começamos a ter noção do problema. Diga, o problema começa à noite. Mas é quando o sol nasce que vamos ter uma dimensão mais completa do problema. Os problemas acontecem à noite, nas trevas, mas é na luz que ele começa a ser resolvido. Procura-se as autoridades, quem pode resolver? Se você tem um problema e precisa ser resolvido, procure as pessoas certas. Procure as pessoas que são responsáveis por 10, as pessoas que são responsáveis, que são líderes de 50, de 100, de 1000. Procure as autoridades, não procure a sua vizinha, não procure qualquer pessoa, não procure uma pessoa que não tem graça, que não tem poder. E elas foram procurando, e chegou no rei. O rei ouve a história, e na verdade é uma mãe contra a outra, é a palavra de uma contra a palavra de outra, é a palavra de uma prostituta contra a palavra de outra prostituta. Ninguém viu, não há testemunhas, aconteceu à noite. Mas o rei agora lhe dá uma ordem: traga uma espada. Diga, traga a espada. Diga, traga a espada. E o rei dá uma ordem: corte a criança viva no meio e dê metade para uma e metade para outra. Toda vez que você tem um problema, você precisa mandar trazer a espada. Diga, a palavra, a lei. Quem vive na graça usa a espada. Quem vive na graça, quem cresce na graça, quem manifesta a graça, usa a espada, a palavra. Jesus venceu no deserto o inimigo com a palavra. E você vai vencer os problemas e os seus inimigos com a palavra. Você vive na graça, mas vence com a espada, com a palavra. E ele diz: corte a criança no meio, dê metade para uma, metade para outra. Porque toda vez que você usa a espada, que você usa a palavra, que você usa a lei, duas coisas se manifestam: o amor e a justiça. O rei termina dizendo: nós não vamos matar a criança. Mas aqui disse que não era para matar, ela ama, e seja feito justiça a ela. Você vai entrar na casa de alguém esses dias, e você vai convidar alguém, e você vai entrar na casa de alguém, você vai trazer alguém à casa do Pai, e você vai entrar e vai usar a palavra. Você vai entrar e vai dizer: não é possível que o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, não faça justiça por você e te abençoe com uma porta de emprego. Não é possível que o nosso Deus, que levou todas as dores e enfermidades, não possa curar os seus filhos. Você vai entrar, e vai entrar com a palavra, e você vai entrar com a espada, com a lei, com o princípio, e ele manda entregar para a mãe verdadeira, para a mãe que ama, e com justiça.